Boa noite, gente. Boa noite, senhor. Bom, estou adicionando aqui. Como é que ele... O quê? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo. Não? Deixa eu só abrir aqui o que nós vamos usar para hoje. Ô, professor, Opa, fechou a nota de mecânica dos fluidos, não? já? Você falou pra galera ou não? Eu perdi, professor. Não, a nota eu não tinha falado ainda, Zé, porque eu lembro que na quinta vocês tinham que entregar até o projeto, né? Aí eu fui corrigir só na sexta. E você Mas sabe eu já- quando que vai estar disponível, professor? Ué, eu achei que ia estar já. Coitado. Demora um pouquinho. Disponível cedo, professor, mas daí ele já saiu do sistema. Eu acho que agora vai voltar só dia 30, que é o prazo que tá lá mesmo. Mas por quê? Não, Estranho, né? Porque a gente já lançou tudo já. Sei. Mas, ó, vamos começar aqui. Se tiver alguém para entrar na, na live, vocês me avisam, tá? Que daí eu vou lá para tem que aceitar a pessoa. Certo? Vocês estão vendo bem aqui? Positivo. Então, ó, esse material aqui é o que está lá no sistema para vocês, tá? Eu coloquei lá, não sei se vocês chegaram a ver, eu coloquei uma guarda de pouco. Eu coloquei esse aqui, isso aqui é o resumo da matéria, tá? E eu coloquei um outro também que está como atividade, tá? Esse outro eu já vou abrir lá depois para a gente conversar sobre ele específico. Mas aqui eu só queria mostrar para vocês que aqui tem, digamos que o resumão do que a gente vai estar vendo, tá? Agora nós estamos entrando em ciclo de refrigeração e bomba de calor, tá? Basicamente, numa linguagem um pouco mais simples, nós estamos falando de ar-condicionado e de aquecedor, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo agora. Então, ó, né, só para... Opa, peraí. Tem mais gente aqui? Vai entrar. Só um pouquinho. Aí. Então, ó, o que acontece? Aqui, de novo, né, lembra, se a gente voltar um pouco na parte de sistema de potência a vapor, lembra que a gente precisava de duas informações do ponto para a gente calcular as propriedades dele, certo? Aqui a gente também tem que fazer dessa forma. Lembra que no gás, que a gente considerava o ar como um gás ideal, aí era uma informação só, né? Aqui volta sendo duas, tá? A ideia do ciclo de refrigeração, nós vamos começar hoje com o ciclo de refrigeração, tá? É mais ou menos esse desenho aqui, ó. Tem mais gente para entrar aqui. Acho que deu certo. Esse desenho aqui, ó, ele é meio que um esboço, né, do que a gente vai estar trabalhando agora. Só que, qual que é a ideia, né? Sistema de refrigeração, os fluidos que a gente vai estar trabalhando são fluidos que, assim, não é que a gente está acostumado muito a ver, certo? Agora, você já deve ter ouvido falar, né? Agora a gente vai trabalhar com os famosos refrigerantes, que é o R22, o R134A, aí tem
Na verdade, tem mais alguns, e assim, essa aqui é uma parte que acontece relacionado a fluidos, né, de refrigeração. Hoje, vamos supor, hoje foi desenvolvido em um laboratório um fluido que é para trabalhar com essa parte de refrigeração. Foi desenvolvido, tem alguma parte de estudo, teste, esse fluido pode ser utilizado. Ele começa a utilizar. Vai usando até que chega um ponto que, em alguns testes, começa a ver que isso é maléfico para o meio ambiente. Então, agora, daqui para frente, não se pode mais utilizar esse fluido e no lugar vai ser utilizado esse tipo de fluido de refrigeração. Isso aqui é muito utilizado, tá? Por exemplo, agora tem o 134Y no lugar do 134A. Então, sempre vai estar mudando, tá? Então, é claro, né? Quando se desenvolve um novo fluido, aí tem, né? Porque qual que é a ideia, a vantagem do fluido? A gente tem as tabelas, né? Então, é tudo tabelado. O que acontece é desenvolver um novo produto, um novo fluido, começa os testes, calculado todas as propriedades, tudo, e é feita uma nova tabela para isso, né? Hoje em dia tem uma situação que está ajudando bastante. Eu até não sabia, é um professor que dava aula de térmica, que dá aula para mim, eu estava conversando com ele esse tempo atrás, e já tem programas no celular que a gente consegue colocar lá, por exemplo, né, nós estamos falando aqui de fluido de refrigeração. Vamos colocar o R22. Você coloca lá o fluido R22, pressão tal, temperatura tal, ele vai dar qual que é as propriedades dele, sabe? Então, a vantagem dessa parte agora está sendo muito desenvolvido, sabe? Então, tem vários aplicativos já que têm essas propriedades. Eu não sei se tem que pagar, eu acredito que deve ter que pagar, mas é um negócio que, assim, para quem trabalha com isso, principalmente essa parte de refrigeração, é muito interessante, né? Porque está sempre atualizando. Vira e mexe, a gente vê notícia, e tal fluido de refrigeração não vai mais poder ser utilizado no carro. Então vai ter que mudar. Então, a partir de tal data, não pode mais utilizar isso. E é assim, constantemente isso vai estar acontecendo, sabe? Principalmente por causa da parte ambiental. Que sempre em algum detalhe essa parte ambiental impacta diretamente nisso, tá? Então, O né? R22, professor, Oi? o R22 que você acabou de citar aí, ele tem uma data também determinada para sair fora, né? Então. Isso sempre está acontecendo nesse segmento, sabe? Então, por isso que eu falo, né? Pode ser que, não vamos exagerar, que daqui 5 anos, alguns de vocês, né? Eu acredito que isso vai acontecer com certeza, vão estar trabalhando com dimensionamento de sistema de refrigeração. E vocês vão chegar à conclusão, nossa, mas eu nem tinha escutado falar desse fluido que nós estamos trabalhando aí. Não se assuste, vocês vão ver tabelas que vai ter as propriedades deles, sabe? Então, essa é a ideia. E uma coisa que é um pouco diferente, né, aqui, que a gente sempre trabalha com temperatura baixa, né? Então, agora, não é que nem a gente trabalhava, sei lá, chegava a entrar 1000 graus Celsius, agora não. Agora é tudo baixo. Se vocês pegarem as tabelas, né, se vocês tiverem com as tabelas na mão aí, faz favor, abram lá na tabela, acho que A9 já começa, no R22, o A9 acho que é o A22, ou R34, alguma coisa assim. Se vocês abrirem, vocês vão perceber que a ideia é a mesma, né? Sempre tem a da temperatura. Agora, se eu não me engano, eu acho que só tem a temperatura, daí pela temperatura tem a pressão de saturação, aí temos as propriedades de líquido saturado, vapor saturado, tem de superaquecido também, tá? Então, é o mesmo esqueminha, né? Então, por isso que, assim, é o que eu sempre falo. O mais pesado de termo 2, né, de termodinâmica aplicada, é o primeiro capítulo, que é o que a gente já fez, que é o capítulo 8, porque é algo assim que fica um pouco diferente do que nós estávamos acostumados. Agora, é tudo mais tranquilo, sabe? Vocês vão ver que o de refrigeração é bem mais sossegado do que aquilo lá, né? A ideia, né? Só vou mostrar aqui um pouco, depois eu volto nessa figura aqui, porque assim, a ideia do sistema de refrigeração, né? Temos aqui, bem aqui, isso aqui às vezes confunde um pouco, tá? Então, qual que é a ideia? Temos o compressor, né? Que está aqui, né? Opa, desculpa. O compressor. Então, qual que é a função do compressor? Ele aumenta a pressão, certo? Então,
entra trabalho nele. Aí temos um condensador, temos o evaporador e temos uma válvula de expansão. Naquela primeira figura lá que eu estava mostrando para vocês, se vocês derem uma olhada lá, né? Quer ver? Ó, na parte, já vou voltar lá daqui a pouco. No lugar da válvula de expansão, aqui, ó, entre 3 e 4, tem a válvula de expansão. Aqui, ó, a gente já pode ver que antes tinha uma turbina, né? Não é que tenha turbina, mas é para simular um pouco, né, a função dele. Só que a vantagem de ter a válvula de expansão, ela tem um papel extremamente importante aqui, né? Que ela muda a pressão, mas simplifica na hora de fazer os cálculos, porque quando tem válvula de expansão ou purgador, a entalpia do ponto que vai entrar nele é igual ao do que vai sair. Então, sempre a entalpia 3 é igual à entalpia 4. Então, na hora do cálculo, isso facilita muito, certo? E a parte de refrigeração, né, geralmente isso é trabalhado bem aqui, ó. A gente tem na parte de cima, que a gente fala que é a região quente, e temos a parte de baixo, que é no evaporador, que é a região fria, certo? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas como que isso aqui está dentro de uma geladeira? Certo? Que é um sistema assim que a gente fala, está gelado, né? Digamos assim. Qual que é a ideia da geladeira, né? Aonde que o calor vai estar saindo? O calor sai exatamente, ó, essa aqui é uma figurinha que tem atrás aqui. Tá vendo que até o homem está aqui embaixo aqui, ó, tá soldando ali, né? Vocês já repararam, não sei se já viram falar, né? Acho que pode ser até que vocês já tenham feito isso. Quando você pega alguma roupa que está extremamente molhada e você precisa que ela seque bem rápido, tá? O que você pode fazer? Você vai lá e pega essa roupa e coloca atrás da geladeira. Claro que 7 milímetros, senão vai sujar, né? Mas o que a gente faz quando a gente coloca uma roupa molhada atrás da geladeira? Quando ela está molhada, ela vai ajudar o sistema, certo? Porque qual que é a função dessa parte de trás aqui? A parte de trás é aonde o calor está saindo do ciclo. Quando o calor está saindo do ciclo, a gente fala assim, que eu estou pegando o fluido, né, está trocando calor, e eu tenho que retirar isso, certo? É o condensador, que é a parte da gente tirar. O condensador sai da geladeira, quer dizer, o calor sai da geladeira por essa parte aqui de baixo, né? A parte de trás aqui, que é aonde o condensador, ou seja, ele vai estar trocando calor ali. Quando a gente coloca algo que está molhado, ele vai intensificar essa troca de calor. Só que, a partir do momento que essa roupa ou qualquer objeto que vocês colocaram ali secou, aí, agora vocês estão vendo lá em transferência de calor, isso vai prejudicar a transferência de calor ali atrás. Ou seja, não vai travar, né? Vai ser meio que um isolante no sistema que não vai deixar o fluido, ou seja, o ar, passar ali por trás. Porque isso aqui resfria quando, né, claro, tem o ar passando a temperatura ambiente sempre, e vai estar resfriando. Então, esse calor está sendo saído. Resfriando não é resfriando, na verdade, ele está jogando o calor para fora, né, para casa nossa. Assim. Então, a geladeira é o sistema e ele está tirando o calor dali, está jogando o calor para fora. E aonde que a gente tem o evaporador? Qual que é o lugar do evaporador? O evaporador ele é o lugar que eu entro com o calor nele, certo? Aonde que é isso? Aqui nessa figurinha aqui, ele fala aqui embaixo que é a região fria. Então, a região fria é a geladeira. Então, o evaporador é toda a parte de dentro da geladeira, que é onde vai estar retirando o calor. Quando que a geladeira gasta mais? Sempre que qualquer fluido ou qualquer alimento que tiver dentro dela está com a temperatura mais perto do ambiente, certo? Então, a gente sabe, né, que quanto mais você abrir a geladeira, que ela gasta. Ela gasta quando ela trabalha mais. Então, toda vez que a gente coloca um objeto numa temperatura ambiente, qual que é a temperatura da geladeira? Sei lá, 4, 5, às vezes tem compartimento que é -1, sei lá. Toda vez ele gasta porque ele está tirando o calor daquele ambiente e está jogando, digamos, para o fluido, certo? Que é o fluido que vai estar trabalhando, que é o refrigerante que a gente fala, tá? Eu não sei se já viram falar, né, que tem o
o tubo capilar também, ele entra, também poderia entrar aqui nessa parte da válvula de expansão, tá? Então, eu tentei, assim, ó, meio que simplificar para vocês dentro, né, de uma geladeira. Mas se a gente pensar, ó, no ar-condicionado, o ambiente refrigerado, né, digamos assim, na sala, né? Lembra que tinha uma sala que a gente tinha aula que tinha um ar-condicionado? Funcionava mais ou menos, quase nada, mas qual que é a ideia do ar-condicionado? A gente sempre fala que ele está jogando ar frio, mas não. O ambiente refrigerado é a região fria. Então, para vocês entenderem, né, sempre o ambiente que a gente está retirando esse calor é o evaporador. Então, ele está saindo dali. E o que acontece quando o calor está saindo, né? E a gente percebe isso em qualquer ambiente que tem o ar-condicionado, até no carro mesmo, que ele fica seco, porque ele está retirando o calor, está retirando a umidade do sistema, certo? E aí, é claro, daí tem a região que ele, né, na sala, né? Vamos pensar na nossa sala de aula lá. Aquele ambiente estava gelado. Então, se aquele lugar está gelado, tem que ir para um outro lugar, tem que sair, né? Se o calor ele é um evaporador, está entrando no ciclo, que é o ar-condicionado. E ele joga para fora. Daí é por isso até que junta, né? Tem o vapor que ele vira líquido, que a água que sai fica pingando. Tem muita gente que coloca isso na rua, né? Eu não sei, com certeza isso aconteceu com você. Você está andando na rua, bem desligadão lá, de repente, na calçada, tem um pingo, uma água na sua cabeça. É consequência do ar-condicionado, né? Então, essa é mais ou menos a ideia do sistema do ar-condicionado, né? Assim, agora, o que acontece? Como que a gente trabalha com ciclos? Sempre a gente trabalha para analisar se é bom ou ruim com a eficiência, né? Só que aqui é um outro nome e ele tem uma função um pouco diferente. Aqui, em vez de ser o Mzinho lá, que é a eficiência, agora aqui a gente tem o coeficiente de performance, ou coeficiente de desempenho. A gente sempre fala, né, em refrigeração, que é o COP. Então, o que vai medir o ciclo? O COP, certo? Que ele é representado pela letra beta. Okay? Vou achar uma forma aqui já. Opa, peraí. Aqui, ó. Esse aqui, então, esse é o COP. O beta, a gente conhece ele como COP. Tá? Nada mais é do que o calor que entra pelo trabalho do compressor. A gente sabe, né, que nem nessa fórmula aqui ele está representando com o trabalho da turbina. Mas isso aqui, ele entra num sistema ali que eu não chego a trabalhar com essa parte aqui de desentrópico. Tá? E, lembra, né, sempre a gente tem um ciclo ideal e temos o ciclo real. O ciclo ideal, que é algo que não existe, ele é conhecido como Carnot. Então, potência a vapor, potência a gás, e no sistema de refrigeração a gente também tem esse famoso Carnot, né? Essa propriedade, essa equação aqui, ó, do beta máximo, o que acontece? Sempre o ciclo Carnot é algo ideal e não existe. Então, quando a gente usa esse parâmetro, o beta máximo, né, o coeficiente de performance máximo do ciclo, para a gente ver se o que a gente está calculando está certo. Porque, assim, nada pode ser superior a esse valor. E isso é uma conta fácil, porque a gente sempre tem uma região quente e uma região fria, certo? Aqui é tudo pela temperatura. Então, se a gente tem a temperatura fria, que é o TC, e a temperatura quente, que é o TH, a gente consegue encontrar isso aqui de uma maneira bem rápida, sem calcular as outras propriedades. Tá? Então, estou dimensionando, quero ver se eu fiz certo esse dimensionamento. Qual que é a temperatura fria, a temperatura quente, calculo, achei o valor. Deixa esse valor guardado. Tá. Aí, como que a gente sempre trabalha com ele? Com as entalpias. Né? Então, aqui a gente pode ver o calor que entra. Aonde que o calor entra? No evaporador. 1 menos 4. Então, aonde que o calor sai? Lá no condensador. Entre 2 e 3. Aonde que tem o trabalho entrando no ciclo, né, no compressor, entre 1 e 2. Então, isso aqui não muda. Tá? Então, isso aqui eu já vou mostrar depois para vocês a forma do jeito que vai ficar. E
aqui tem alguns termos, né? Com certeza vocês já viram, que a gente já vai falar um pouco depois do famoso BTU, né, que a gente consegue comprar o ar-condicionado, isso aí é 12.000 BTU, 9.000 BTU, o que é isso, né? Isso é uma medida que a gente utiliza aqui, tá? E também utilizamos um outro termo, que é a capacidade frigorífica. Capacidade frigorífica nada mais é do que o calor que entra no sistema, ou seja, onde o calor entra no sistema, aqui no evaporador, certo? Então, digamos assim, que o que vai entrar no ciclo desculpa, vai entrar no evaporador e vai sair do evaporador. É claro que ele sai no evaporador com propriedade maior, porque ele vai aumentar a temperatura, certo? E isso é a capacidade frigorífica. A única coisa que a gente trabalha com a capacidade frigorífica eu até anotei aqui, em BTU, certo? BTU por hora, que é quando a gente compra, né, eles aí, esse é o calor que entra. Ou seja, isso aí a gente pode encarar esse capacidade frigorífica, o BTU, quanto a quantidade de calor que esse sistema tira do ambiente, certo? Então, quanto maior esse valor, maior a quantidade de calor que ele vai estar tirando do ambiente. Então, vamos supor lá, 9.000 BTU. Então, ele tira lá 9.000, ou seja, a capacidade dele tirar o calor dali é 9.000. E, se for no 12.000, então, a gente consegue perceber que ele é maior, certo? Então, é sempre o calor que entra. E o calor que entra no ciclo é exatamente a quantidade de calor que a gente retira do ambiente desejado, tá? E a gente representa esse valor também como tonelada de refrigeração, que é o tal do TR. Só que assim, esse TR, um TR, para vocês, né, eu até anotei naquele outro papel, já vou mostrar para vocês. Um TR é igual a 200 BTU por minuto, ou aí um valor que a gente está mais acostumado um pouco, 211 kJ por minuto. Então, isso aí a gente consegue trabalhar na equação para calcular os valores da, porque, de novo, né, o que a gente tem nessa fórmula aqui, por exemplo? Trabalho do compressor. Trabalho do compressor é a vazão máxima vezes a diferença de entalpia. Então, e sempre a gente calcula esse trabalho assim, qual a unidade lá, lembra? Em watts. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com isso, tá? Agora, deixa eu ir lá para aquele outro material. Só um minuto. Ô, professor, Oi. aquela fórmula lá, é a fórmula final ou essa que você passou, aquela grande lá, ou precisa copiar ou não? Não, isso aí tem tudo, eu já passei para vocês. Tá lá no sistema, Tá bom, beleza. tá? Depois vocês conseguem baixar lá. Então, agora, deu certo aí, tô compartilhando aquele material que tá lá no campo também, né? Não sei se vocês chegaram a ver esse aqui. Deu, tá aparecendo aqui, sim. Então, esse aqui eu coloquei lá para vocês, tá? Isso aqui tá no lugar de atividade, porque eu coloquei uma atividade no final lá para vocês, para resolver, que vai ser para o dia 29, até o final de quarta-feira, tá? Então, aqui eu meio que fiz um resumo, né? Nessa primeira figura aqui é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Não existe a turbina, mas a gente coloca ali só para ficar mais fácil para a compreensão nossa, tá? Aqui, expliquei o que é o COP, né? Que é o coeficiente de desempenho. Aí a gente sempre utiliza o máximo para ver se o que a gente fez está certo, porque o real tem que ser sempre menor do que esse, senão não tem sentido nenhum, tá? E na prática, ela até colocou, na prática não tem turbina, e no lugar entra a válvula de expansão, certo? A vantagem da válvula de expansão, a gente pode ver aqui no diagrama TS, que temos a entalpia dele, né? Porque a gente acha a entalpia do ponto 3, que é o que sempre que sai. Lembra? A gente sempre continua com isso. Não sei se vocês lembraram. Sempre o que sai do condensador é líquido saturado. Tem que ser. Na verdade, na prática mesmo, ele é líquido comprimido. Mas a gente, mesmo sendo líquido comprimido, a gente sempre trabalha, né? Entra naquele mesmo caso que a gente utilizava lá no de potência a vapor, que a gente sabia que ele era líquido comprimido,
só que o que é feita uma aproximação com a temperatura. Por exemplo, aqui, dessa forma aqui, ó, é o que a gente utiliza normalmente, mas na prática, no real, o ponto 3 ele estaria um pouquinho para baixo. Ou seja, lembra, né, se a gente continuasse essa linha aqui, ele estaria pouca coisa para baixo. Ou como que a gente calcula isso? Era só ir lá na tabela, ver aquela temperatura dele, que tem que ser dada, e a gente sabe que por mais que é líquido comprimido, com certeza ele é líquido. Então a gente vai na temperatura e vai, já que é líquido saturado. Então a gente anota aquele valor da tabela. Tá? Aí aqui eu coloquei, né, as fórmulas, mas nessas fórmulas aqui a gente também já... Eu não fico muito preocupado em passar para vocês, porque entra naquele caso, né? Cada situação, a gente sempre está calculando qual que é o calor que sai, ou qual que é o calor que entra, o trabalho do compressor, antigamente o trabalho da turbina, então é sempre um menos o outro, né? De entrada e saída. Né? Então, aqui até coloquei, né, que o calor que entra agora é a capacidade frigorífica, que esse termo, né, ele é conhecido como BTU, mas vocês vão ver ele, geralmente, ele é dado assim, ó, que a tonelada de refrigeração do ciclo é tanto. Ele é dado em TR, tá? Então, aí só mudar para kJ por minuto ou kJ por segundo. Aí você já consegue trabalhar mais fácil com a equação. Tá? E aqui, ó, tem a fórmula, né, do COP, que é o Bzinho. Agora vocês vão ver que eu represento como COP. Eu, quando estou calculando, geralmente eu coloco só como COP, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Não se assustem, é o beta. Tá? Aqui o que acontece agora é o calor que entra pelo trabalho do compressor, ele inverte. Né? Lembra que antes sempre era trabalho do ciclo dividido pelo calor que entra. Agora ele inverte, ele é o calor que entra pelo trabalho do ciclo, certo? Então aqui a gente só tem um compressor. Então, o trabalho com o compressor, só a gente analisar ali os pontos de entrada e saída, e a fórmula fica exatamente isso aqui. Tá? Para eu não ficar muito falando para vocês, esse aqui é um exercício, tá, que tem no livro, ele é o exercício 10.1, que está no livro lá, que ele tem, né, ó, a ideia dele, um ciclo ideal de compressão a vapor. Então, se é um ciclo ideal, a gente já sabe que a turbina é isentrópica, o compressor é isentrópico, que o S na entrada é igual ao S da saída dela, né? Então, ó, se comunica termicamente com uma região fria a 0 graus Celsius e com uma região quente a 26 graus Celsius. Perceba que ele fala aqui, ó, se comunica termicamente. Por quê? Aqui ele está falando os dados máximo e mínimo. Então, a temperatura máxima é 26 e a temperatura mínima é 0. Então, aqui já vai dar um nó na cabeça nossa. Por causa desse negócio de trabalhar com temperatura negativa. Vocês vão ver que a gente começa a montar ali, dá meio que um negócio na cabeça, sim, mas é questão de costume, tá? E aqui a gente sempre começa pela parte de baixo. Lembra que no ciclo de potência a vapor a gente começava sempre lá em cima, né? Porque entrava na turbina o maior valor possível. Agora a gente começa sempre por baixo, tá? Então ele dá aqui, ó, temperatura, fala que o fluido de trabalho é o R134A. O vapor saturado entra no compressor a 0 graus Celsius e o líquido saturado deixa o condensador a 26 graus Celsius. Perceba que ele fala, ó, o vapor saturado entra no compressor a 0 graus Celsius e o líquido saturado deixa o condensador. Foi o que eu falei. Sempre deixa o condensador líquido saturado. Tá? E aqui ele dá a vazão máxima do refrigerante, que é 0,08 kg por segundo. Temos que encontrar a potência do compressor, a capacidade frigorífica, ou seja, o calor que entra no sistema, o COP e o COP máximo. O COP máximo é uma coisa que a gente já pode fazer de cara. Temos a temperatura fria, a temperatura quente, a gente já consegue calcular esse valor. Tá? O COP normal, a gente tem que calcular as entalpias. Certo? Então, aqui eu tentei fazer bem resumido. Tá? Então, ó, na resolução, nós temos o diagrama TS. Sempre a gente continua utilizando o diagrama TS. Tá? Percebam que aqui, ó, temos a temperatura fria, temos a temperatura quente, que é 26, e aqui, ó, o que acontece? Eu coloquei um pouco acima,
Não pede, mas a gente poderia calcular qual que é essa temperatura 2. Tá? Por quê? Sabemos que o 2. O que tem entre 1 e o 2? Temos o compressor. O que o compressor sempre faz? Sempre aumenta a pressão. Tá? Então, e sabemos que ele opera isentropicamente. Então, sempre o compressor tem uma informação do S1 para o S2. Nesse caso, um processo ideal. Então, o S1 é igual ao S2 mesmo. Se fosse o real, seria igual ao S2S, calcularíamos pela eficiência do compressor o outro ponto. Tá? Da mesma forma que a gente já fez. Então, ó, fluido R134A. Daí aqui eu até coloquei, ó, tabela A10. Vamos lá, já vamos encontrar direto, né? Porque temperatura 0 graus Celsius. Já vamos encontrar a entalpia e a entropia. O que acontece? A entropia 1 é igual à entropia 2, porque é um processo ideal, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora para calcular no ponto 2? Até então, nós não sabemos se ele realmente é superaquecido. A gente só vai saber quando a gente for calcular lá. Temos a pressão do 2. Como que a gente acha a pressão do 2? Lembra? Sempre na linha que tem ali, ó, entre 3 e 2, tem aquele caminhozinho. A pressão é a mesma, o que muda é a temperatura. Na temperatura de 26, qual é a pressão de saturação? Na tabela mesmo tem. E é, nesse caso aqui, eu anotei aqui, desculpa, aqui em cima, 6,853 bar. Anote esse valor aí que nós vamos precisar. E temos a entropia de 0,9190. Aí o que a gente faz? No ponto 2 a gente sabe a temperatura, que é 26. Se a gente for na tabela, na 26, veja o valor da entropia, que é o S. Se esse valor aqui for maior do que o que está lá, é superaquecido. Que nesse caso aqui é isso que está acontecendo. Né? Então, se é superaquecido, o que a gente tem que fazer? Aí eu até coloquei aqui embaixo, ó. Sabemos a pressão e sabemos a entropia. Temos duas propriedades. Então, vamos na tabela, só que não tem o valor específico. Ou seja, interpolação tripla. Tem o valor de 6 bar, tem o valor de 7 bar, calculo para esse 91,90 e vamos descobrir, porque o S, a entropia nesse ponto a gente tem, nós vamos descobrir a entalpia nesse ponto. Ponto 3, líquido saturado, já tem temperatura, você não tem nem graça, sai direto na tabela, líquido saturado, e é igual ao valor do 4. Trabalho compressor, temos a vazão máxima, multiplica pela diferença de entalpia, vamos calcular o valor do trabalho do compressor. Capacidade frigorífica, ou conhecido também como calor que entra no sistema. Aqui pede em TR. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver, né? Tem a vazão máxima, temos a entalpia 1, temos a entalpia 4. Aí lembra que tem um valorzinho mágico lá, né? Que é 211 kJ por minuto é igual a 1 TR. Então, a gente consegue trabalhar com isso, chegamos no TR. Tá. Próxima pergunta. Qual é o coeficiente de desempenho, ou seja, o COP? Sempre o calor que entra dividido pelo trabalho do compressor. Só temos um compressor, então, H1 menos H4, que é o calor que entra, dividido pelo trabalho do compressor, H2 menos H1. Aqui temos 9,24. E o beta máximo é para a gente saber se o que a gente fez estava correto. Perceba que aqui deu 10,5. Esse é o valor máximo que pode ser. Se esse valor aqui tivesse dado 9,2, estaria errado. A gente tinha feito alguma coisa errada. Tá? Antes que acabe o tempo, que já está acabando, gente, ó, só para vocês aqui, vocês percebem, né? Para o dia 29. Tá? Então, esse aqui é um exercício bem parecido com aquele ali, só que é um processo real. O que acontece quando é um processo real? Temos a eficiência do compressor, esse é o valor que a gente conhece, ele é dado pelo fabricante. Vamos calcular o H2S, joga na fórmula, acha o H2. Tá? Então, o processo real aqui, daí eu só pedi aqui o COP, que é o coeficiente de performance, a capacidade frigorífica, e eu quero saber qual que é o título do ponto 4, só para vocês não esquecerem. A gente está trabalhando um pouco mais aí. Tá? Temos aqui eficiência do compressor 85%,
fluido é o R22, temperatura quente 35, temperatura fria menos 19,5, vazão máxima 0,15 kg por segundo. Tá? Então, deixa eu ver se tem tempo para vocês perguntarem aqui. Eu acho que tem um pouco. Eu não sei voltar para o normal agora. Deixa eu tentar fechar aqui. Deu certo? Deu, professor. Então, não sei se eu falei muito, vocês conseguiram entender? Não estou escutando. O professor, não teria como passar os valores finais? Tipo assim, se a gente chega num valor, daí pensa que tá certo e fica descansado, sendo que daí se tem a resposta, a gente Mas fica... de qual exercício você fala, Júlio? Desse que você deixou aí como para Como entregar? tarefa? Ou não Ah, pode? não, é que eu não sei também, Júlio. É que esse aqui eu Tá, mudei os beleza. valores. Não, também não sei. Tranquilo. Tá? Não, beleza, então. Mas a ideia é só vocês treinarem mesmo, tá? Vocês vão ver que Tá. é tranquilo isso. Isso aí é fichinha para o que nós já fizemos. Beleza. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar uma foto para fazer chamada depois. Certo. Bem, tem mais um tempinho aí, 1 minuto. Alguma pergunta? Não sei se realmente vocês conseguiram compreender. Eu tentei dar uma resumida, falar alguma coisinha a mais aí, mas Professor, não tem. por que começa do 1 ali, daquele lado No direito? compressor? Lado direito, não pode começar do lado esquerdo, por causa da entropia? É porque, assim, ele sempre sai, né? Nesse caso aí ele fala que ele sai vapor saturado. Então, o que acontece? Não tem lógica ele entrar no compressor líquido, né? A ideia do Verdade. compressor é trabalhar com, só com Verdade. vapor, entendeu? Não, nada a ver essa pergunta que eu fiz, tem lógica. Não, não é. Tem lógica sim que você perguntou, mas realmente é isso aí. É por isso, porque ela trabalha o ar fluido só, né? Não o líquido. Beleza. O ideal seria que ele fosse até superaquecido. Aham. Tá? É isso, alguém... só falta 1 minuto para acabar. Oi, pode falar. O X4 que você quer é o X4 real, né? O tipo real. Isso. Porque daí a válvula de expansão ali você não considera eficiência nela, né? Mas é isso aí. É só... Vocês vão achar a entalpia 4 e acham o título 4. Tá? Gente, ó, se cair, abraço, tome... até o dia 29 a tarefa, tá? Então, é até o final de quarta-feira à noite. Vocês têm hoje, o resto da noite, amanhã, e até na quarta-feira para postar, tá bom? Lá pelo campus mesmo. Professor. Olha lá.